Fala, galera, sejam muito bem-vindos ao Linha de Quatro dessa semana. É uma semana para a gente falar das finais dos campeonatos estaduais. Saíram os campeões. Surpresa em algum lugar? Acho que não dá para dizer que teve surpresa, mas teve uma grande final, de certa forma, uma virada, né, do Fluminense em cima do Flamengo, que mais chama a atenção em relação aos estaduais. Antes de chamar nossos participantes, né, o Bob Faria, lá de Minas Gerais, e o Caco da Moto do Sul do País, para a gente lembrar você se inscrever no nosso canal e também acionar o sininho para receber notificações e ficar por dentro de cada vídeo novo que a gente postar, a gente subir aqui no YouTube, tá certo? Então faz esse favor, ó, copia o link também e compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp para todo mundo ficar sabendo, para a gente fazer essa linha de quatro, jogar com mais gente, beleza? Deixa eu dar um abraço, um oi para o Bob Faria, que está lá em Minas Gerais, e o Caco da Moto está lá no sul do país. Está em Floripa, mas ele fala do Paraná, fala do Rio Grande do Sul e também fala de Santa Catarina. Bob, tudo jóia, Bob? Afinal, aí foi o que todo mundo esperava, né? Deu galo, como todo mundo já imaginava. Assim, o Atlético tinha uma vantagem muito grande, né? Mas viveu momentos de muita tensão durante a semana, né? Porque perdeu o jogo da Libertadores, o jogo de abertura da Libertadores, e depois do jogo, o Tchatcho Kudê deu uma entrevista muito destemperada, né? Saiu atirando para todo lado, disse que prometeram e não cumpriram, que o elenco não era o que ele queria, disse que prometeram para ele jogador do Real Madrid e deram para ele o Saravia, enfim, saiu falando um monte. Saravia, não foi o Saraiva, não. O Saraiva não está com a gente aqui. Não é Saravia. É Saravia, não vamos confundir o nosso Saravia, Fernando. lateral direito. Quer dizer, ele citou nominalmente, assim, né? Tipo, eu queria um jogador de uma determinada categoria, tive que buscar jogador de outra e tal. Isso pegou muito mal. Ficou um clima muito ruim depois no vestiário. Ele tomou uma bronca da diretoria e foi obrigado, no dia seguinte, a dar uma entrevista coletiva pedindo desculpas, né? Dizendo, olha, estava com a cabeça quente e tal, não foi bem isso, fiquei aborrecido porque um torcedor jogou um copo de cerveja em mim, o que, aliás, é um absurdo, né? De verdade, a pessoa ser agredida dessa forma, mas isso não justifica o destempero dele ao falar da equipe. Bom, aí, sai, não sai, sai, não sai. Enquanto isso, o América estreia na Sul-Americana, né? E enfia uma goleada no Peñarol e tá tudo certo e tal. Então, isso meio que deu uma equilibrada para dizer assim, olha, o Atlético tem uma vantagem, mas o América tá com um time mais tranquilo. Pois que fomos à final e aí, mais uma vez, ficou muito evidente a Hulk dependência, né? O Hulk definiu a partida, não só fez os gols, mas como as principais jogadas do Atlético, assistências, vieram do Hulk, e o Atlético foi o campeão mineiro. A grande pergunta agora é, Tchatcho Kudê ainda está no comando do Atlético? Parece que não. No momento em que estamos gravando, o que se especula, então se você está vendo aí depois, e isso já for um fato, aí, enfim, você releva essa parte. Mas que Dorival Júnior vai assumir o time do Atlético. E Tchatcho Kudê, tanto que a cláusula de rescisão de contrato dele, de valor de rescisão de contrato, foi assinada pelo Atlético, retirando, ou seja, se ele quiser ir embora, ele não tem que pagar nada para o Atlético. Porém, ainda há um detalhe, se ele assinou ou não a cláusula em relação ao Atlético ter que pagar ele. Fato é, o clima para ele ficou muito ruim, Dorival Júnior deve ser, se já não é, o técnico do Atlético. O Bob, o Caco, sabe que aconteceu a mesma coisa com o Abel Ferreira aqui em 2021. Ele reclamou, depois de uma derrota do Palmeiras, ele reclamou, também não tem contratação. Chegou em São Paulo, teve uma reunião com a direção, mas na outra partida ele mudou da água para o vinho, falou assim, não, eu estava de cabeça quente, o mesmo discurso. O que chega para a gente aqui em São Paulo, né, não sei como que o Caco viu isso lá, no Sul, porque pareceu, o Kudê deu um piti, né? Na verdade, ele deu um piti querendo jogador e tal, mas que chegou para mim aqui, Caco, só para a gente fechar esse assunto de Minas Gerais e também citar o seu pitaco, é que ele já tem uma outra proposta para sair. E por isso que ele criou esse fato novo para criar um negócio assim. Isso chegou aqui em São Paulo. Tipo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Que ele teve esse piti no Internacional,
já falava que o grupo era curto, ele usava essa expressão, que curto para os argentinos é pequeno, poucos jogadores, né? Encurtado. Depois não foi tão pesado que nem no Atlético e o arrependimento não foi tão grande. Ficou no ar uma coisa meio estranha e aí ele começa o Campeonato Brasileiro bem, quando vê ele está no Celta de Vigo. O que para mim deixou assim o Bob talvez tenha informação, é que o Rodrigo Caetano já conhece essa história bem, talvez ele tenha ido nos dirigentes e pensado, nossa, ele já fez isso uma vez, é melhor a gente procurar outro que estou sentindo o cheiro de que vai acontecer de novo. Ele vai nos largar, se não agora, ele se arrependeu, mas daqui a pouco, lá na frente. Próximo resultado, mais ou menos, porque o estadual ele é bom para isso, né? Tu resolve coisas menores, assim, problemas, ganhando um estadual, até desvaloriza o estadual, não querendo desrespeitar o América Mineiro, mas é uma competição justamente para isso, passa uns panos quentes, mas não está nada resolvido, eu não sei se o Atlético, já criei minhas dúvidas se é aquele time que se esperava para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, por toda essa instabilidade que se deu, bem pior do fato da semana, que eu não sei se é a vitória do Fluminense, ou a decadência do Flamengo. Inclusive, a gente vai tentar colocar o Saraiva aqui, porque hoje ele é o mais importante dessa linha de quadro. Nós estamos com 3 zagueiros aqui, ou 3 atacantes, mas a principal peça do linha de 4 hoje é ele aqui, hein, Saraiva? Aí, ó, voltou. Aí, chegou. Tomara que a conexão não caia de novo. Eu estava acompanhando aí o papo do Kudê, né? Olha, é um perfil de técnico que eu não gosto. Tudo bem, assim, se ele diz que a direção prometeu para ele, né, um projeto e entregou outro, ele tem razão. Mas é o mesmo perfil do Sampaoli, técnico que só reclama, que vai para a coletiva dizendo que não tem elenco, que o time não é bom, que ele... Aí ele está transferindo a responsabilidade. Ele pode dizer isso, mas olha, mas eu vou trabalhar com o que eu tenho, né? E aí ele, é o Sampaoli, tem outros... Mas tem uma incoerência agora, nisso aí, viu, Saravia? Não, tem. Saravia e Saravia. Tem uma incoerência nisso aí, porque, assim, os jogadores que ele trouxe, os jogadores que ele pediu, de uma certa forma, eles chegaram. Chegou Patrick, chegou Edenilson, chegou Saravia, chegou... Até o Batalha chegou agora. Batalha, chegou o outro... Qual o outro que veio? Foram 6 jogadores, eu acho. Mas, enfim... Mas chegaram esses jogadores. Aí, quando ele diz, não eram exatamente esses que eu queria, aí ele criou um problemão, porque ele criou um problema com a diretoria e criou um problema com o vestiário. Ele disse assim, então não é assim que você quer e tal. Então, foram para a final, eu acho que, como eu estava dizendo, né, antes de você chegar, se você está assistindo isso aí um pouco mais tarde, e o Kudê não é mais o técnico do Atlético, a probabilidade de ser o Dorival Júnior é muito grande. E aí o Dorival, ou quem quer que seja, ou que esteja nesse momento, vai ter que lidar com esses jogadores que foram pedidos ou trazidos pelo Eduardo Kudê, de forma que o Atlético não tem dinheiro, né, nesse momento para fazer grandes contratações. Não tem como trocar o elenco. A pressão dos investidores é muito grande para que a folha seja diminuída. Então, chega aí às vésperas, chega já na fase de grupos da Libertadores, né? já tendo perdido um jogo, e entrando aí às vésperas do Campeonato Brasileiro, já com problema de elenco para resolver, né? Isso acho que coloca um pé um pouco atrás assim, na saída da corrida do Atlético pela busca do campeonato. Mas vamos ver. E geralmente a gente sempre diz, né, que uma vitória esconde muita coisa errada, né? Porque daí mascara as coisas. Não, ganhou, tá tudo bem. Parece que no Atlético aconteceu ao contrário, né? Ganhou, putz, todo mundo reclamou, piti para um lado, enfim. Vamos acompanhar de perto e o Bob tá aqui com a gente para falar sobre isso. Eu vou fazer o contrário, tá, Saraiva? Porque o Saraiva era o primeiro, mas como ele deu uma saidinha e voltou, vou deixar por último porque é a cereja do bolo agora, né? Falar do Flamengo e Fluminense. Para o pessoal ficar até o final aqui. Para forçar ele a ficar até o final. Ô, Caco, assim como em São Paulo, né? No Sul deu a lógica. Só que foi uma lógica bem mais difícil. Esse aí é um chaveiro novo que você comprou? É a nova taça do Campeonato Gaúcho. Ela imita um chimarrão. Talvez dê para ver ali, tem uma asa de um quero-quero, né? Legal. A asa de um quero-quero e tem alguma coisa. Eles querem fazer desse troféu
um troféu tipo Champions League, assim, que fique perpétuo, pelo menos até a administração do presidente da federação vai ficar. Depois o próximo presidente pode ser que queira fazer o seu troféu, aí tem patrocínio, tem essas coisas do Brasil, às vezes um tem uma ideia, outro tem outra, mas enfim, deu a lógica, o Grêmio era o melhor time, no jogo em si, o Caxias mostrou mais uma vez que é uma equipe muito forte coletivamente, principalmente pelo trabalho do Thiago Carvalho, técnico, mas não teve elenco, não tem força para isso, embora há uma forte discussão, aí vamos para o jogo mesmo, para a bola rolando, se foi ou não foi pênalti no Soares, que é aquele cara que realmente está resolvendo tudo. Se tem duas equipes que dependem de jogadores hoje, são, além do Galo com o Hulk, tem essa dependência, o Grêmio depende demais do Soares. Eu fico imaginando um jogo do Grêmio sem o Soares. Muito complicada a situação. Por mais que tenha aí o Bitelo, que é o jogador que veio da base remanescente, o próprio Carbajo, que se adaptou, né? E tem jogadores importantes, chegando o Vina, que se adaptou ao ataque com o Ferreira machucado, mas a presença do Luis Soares é fundamental. Agora, foi ou não foi pênalti para cima dele? Para mim foi, porque aí eu até ouvindo e respeito muito e posso até saber que a minha opinião não é mais forte que a dele, por exemplo, o Carlos Simon na ESPN, ele é uma autoridade em arbitragem, ele explicou por que não teria sido pênalti, apesar do jogador ter, para mim, ele agarra a camisa, para mim isso é pênalti, não pode nunca pegar uma camisa desse jeito. Então, mas ele explica que é um movimento normal, o jogador caindo, às vezes pode se apoiar dessa forma, não houve um movimento de penalidade. Depois tem um gol do Lucas Silva no final, que é no finalzinho, que o Grêmio teria matado o jogo, seria 2-0, e aí é dado um impedimento. O que eu achei interessante que o Carlos Simon falou, e aí eu concordo, é que há muita interferência do VAR. Foi o VAR que decidiu e não o Voaden, que era o árbitro. E no Brasil ele tem feito essa crítica, é muito essa questão. Agora deu a lógica, Grêmio melhor, o que ficou é que o Grêmio tem time, mas não tem grupo. O Grêmio ainda não tem grupo, ele trocou 12 jogadores, chegou o 13º, que é o Natan, tem várias contratações que deram certo, Nathan, algumas não. Perdeu o Reinaldo agora. Oi? Não, o Natan que se transferiu do Atlético para aí, tinha uma polêmica, o Natan não queria ir embora, não queria sair, saiu do não Fluminense, é o mesmo que jogou no que não Fluminense? Queria ficar no Fluminense e tal. Sim. E no final das contas, o que a gente descobriu é o seguinte, ele não queria ser reemprestado, ele disse, eu vou, mas se for em definitivo, porque negócio de reempréstimo, não quero. Aí foi em definitivo e aí resolveu a vida dele. É bom jogador. Ficou isso. E também o que marcou muito no Rio Grande do Sul, eu posso falar quase que aqui que eu estava lá, eu acompanhei a coletiva pré-final do Renato e do Thiago, o Renato no final deu o Grenal sempre está presente, né? Parecia que o Inter estava fora da decisão, aí vai para a coletiva e o Renato declara que, em relação à declaração do Mano Menezes, que o Mano, depois do Grenal, quando ele perde, ele diz, qual é o peso dessa derrota? Olha, é o peso de um clássico normal, mas a gente pode ser campeão com uma derrota, a gente só não será campeão invicto. Deu a entender, na visão do Renato, que o Mano estava dizendo que ele lá na frente seria o campeão, apesar da derrota, isso não aconteceu, e o Renato respondeu que muitas equipes falaram, o próprio Mano falou que poderia ganhar o campeonato, quem realmente ganhou do Grêmio, que também não foi invicto, foi o Ipiranga de Erechim e não o Internacional do Mano, então ficou aquela rivalidade até o final, e isso vai perdurar para sempre no Rio Grande do Sul. Ou até faz parte Grenal, do cenário. Surge um fato esquentou novo. O Grenal do Brasileirão, né? Porque o ano passado não teve, porque o Grêmio estava na 2ª divisão. Os 2 Grenais do Brasileirão, pode ter em Copa do Brasil, Libertadores não, mas esquentou demais o Grenal do Campeonato Brasileiro, Mano estando lá e Renato também, acredito que sim. O Mano corre um mínimo risco, caso, com a derrota do Gauchão, sofra algum vexame, como aconteceu no ano passado, o Inter sendo eliminado por Globo e pelo próprio Melgar, quando aí já estava o Mano Menezes na Sul-Americana. Bom, eu vou falar de São Paulo e prometo ser rápido, que eu quero saborear a cereja do bolo, que é o Campeonato Carioca. Aqui deu a lógica, tranquila, né? De uma forma muito tranquila, o Palmeiras conquistou o bicampeonato, 8º título da era Abel Ferreira, vencedor absoluto, ele se tornou, junto com o uruguaio, que eu não me lembro o nome agora, perdão, o maior estrangeiro técnico campeão como técnico no Brasil, com 8 títulos.
e a passos largos para ser o maior da história do Palmeiras, talvez o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. No jogo em si, o Água Santa não conseguiu jogar, o Palmeiras pressionou desde o primeiro minuto. Gabriel Menino foi o grande cara do jogo, grande cara, ele fez 2 gols e participou do terceiro gol, de maneira ativa, chegando fácil na frente, tinha liberdade, foi um cara que acabou armando o jogo, não foi o Veiga até que sentiu uma contusão no finalzinho do primeiro tempo, pediu para sair, mas acabou não saindo, foi mantido na equipe. Enfim, teve alguns minutinhos de confusão, empurra. Talvez o Dudu poderia ter sido expulso, porque acertou um tapa no jogador do Água Santa, daí foi visto no VAR, o Rafael Claus, experiente árbitro, e foi lá e decidiu não expulsar. Enfim, e o jogo seguiu. E sem problemas nenhum. Parabéns para o Água Santa, que fez história, mesmo não conquistando o título, chegar ao vice-campeonato. Mas o Palmeiras talvez seja o grande time dos últimos anos. E agora, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Talvez o time a ser batido em 2023. Eu vou fazer só uma votação. Quem acha que o Palmeiras é o grande time de 2023, levanta a mãozinha. 1, 2, 3, já. Nesse momento. Nesse momento, né? Nesse momento, antes do Campeonato Brasileiro começar, né? Por quê? E só para fazer o gancho da taça, a taça do Campeonato Paulista também foi modificada. Ela tem agora uma coroa em homenagem ao Rei Pelé. Ficou bacana também essa homenagem. Show. Por que o Palmeiras é o grande time? Porque vem ganhando tudo, é a mesma montagem de equipe, a mesma base. Sai um jogador, entra outro, começa a jogar tão bem quanto que estava. Né? Saiu o Danilo, entrou o Gabriel Menino, que vem fazendo um bom campeonato. Entrou o Endrick, que fez gol ontem, né? Apostando, menino com 16 anos, né? Sofre pressão, enfim. Tem tudo que cerca o Palmeiras, além da comissão técnica muito forte, e isso a gente vê por resultados. Mas é claro que a gente tem que ver como o Fluminense vai jogar esse Campeonato Brasileiro, como o Corinthians vai jogar o Campeonato Brasileiro, como o Atlético vai chegar no Campeonato Brasileiro, né? Esse favoritismo é tudo antes da bola rolar, tudo antes do campeonato começar. Mas eu tô louco para falar sobre esse Fla-Flu. Que virada espetacular do Fluminense. Não foi assim uma virada, foi uma virada espetacular. A maneira como jogou, todo o ambiente que foi envolvido, a comemoração do Fernando Diniz, espetacular, deu cambalhota, ele parecia um menino comemorando o primeiro título dele. A pergunta logo de cara, eu sei que você vai falar do jogo, mas eu queria que você falasse isso antes. O dinizismo venceu? Venceu, o dinizismo venceu, o trabalho venceu, um trabalho mais longevo, que está tendo continuidade, que tem estabilidade, de um time também que se reforçou na medida do seu orçamento. Acho que o elenco do Fluminense ainda tem carências, ainda tem dificuldades, mas o trabalho é muito bom. Vamos falar tudo, mas eu não queria deixar passar só. No momento, o Palmeiras, para mim, é o grande time a ser batido. Mas vamos supor que o Dorival assuma o Atlético Mineiro e faça o trabalho que fez no Flamengo. O Atlético vai mudar de patamar. Sobre a dependência que o Grêmio tem do Luis Soares. O Atlético tem do Hulk, o Fluminense tem do Cano e de outros jogadores. Eu acho que isso é até natural. E aí o trabalho vai encontrar alternativas. Mas bora ler. O dinizismo venceu. E venceu, olha, com um coletivo espetacular. E quando o coletivo está espetacular, o individual sobressai. Né? Guga muito firme, marcando ali no lado onde caíram o Cebolinha e o Ayrton Lucas, que vive uma grande fase. A zaga segura. Felipe Melo jogou bola, só jogou bola, entendeu? Nem bateu ninguém. Exato. Do lado esquerdo, o Marcelo. Já todo mundo vai falar do Marcelo. Cara, vai falar o quê do Marcelo? Né? Acho que a nossa dúvida era, poxa, não está tendo sequência, não jogou muito lá no futebol grego, tem a questão da... Cara, o cara joga pra caramba, cara. Entendeu? Aí você pega esse Alexander, cara, Xerém, por favor, cara, que fábrica é essa? Que moleque bom de bola. O André a gente já conhecia. Você pega o Ganso voltou a jogar muito, cara. O passe que ele dá pro segundo gol do Cano, de pé direito, com nojo, assim, sabe? Keno jogando muito bem de um lado, jogando bem. Não tá fazendo gol, mas, cara, fez um salseiro, entendeu? O Arias. Que jogador é esse? Aí você bota um trabalho de observação do Fluminense, que foi pegar o cara lá na Colômbia, entendeu? E o Cano... é chovendo molhado falar do Germancano, né? Então, assim, cara, era muito difícil. Né? Se o Flamengo faz 1, o Fluminense tem que fazer 3 para ir para o pênalti. Se o Flamengo faz 2, o Fluminense tem que fazer 4 para ir para os pênaltis. O Flamengo não viu a cor da bola no primeiro tempo. Cara. Foi, assim, a melhor atuação do Fluminense em um tempo que eu vi nos últimos anos. No segundo tempo,
O Flamengo equilibrou um pouquinho, mas o Fluminense foi mais eficiente. Quando o Fluminense fez 4-0, o Fluminense falou: ó, tá aí com vocês a bola aí, vocês se resolvam agora aí, que agora a gente vai ficar aqui tranquilo. Entendeu? E o Flamengo consegue fazer um gol no final ali. Olha, 50 minutos, né? Mas olha, foi o Maracanã, torcida do Fluminense estava espetacular. Apoiando do início ao fim, sabe? Numa desvantagem de 2-0. Parecia que a vantagem era do Fluminense no começo do jogo. Impressionante. Vou deixar vocês falarem aí, que a gente tem muito assunto para falar. Não, tem o trabalho do Diniz, do Marcelo, do Cano. Tem uma coisa legal que eu quero levantar e colocar em pauta aqui. Nós tivemos 50 mil pessoas no Mineirão ontem, final do Campeonato Estadual. Quantas pessoas tinham no Maracanã? Eu não vi o público, Bob. Mas perto de 60. Perto de 60, ou seja, mais de 50 facilmente. Quantas pessoas nós tínhamos no jogo do Palmeiras? 40.444. 40 mil pessoas. Quantas pessoas nós tínhamos no jogo do Grêmio? Quase 60 mil. Quase 60 Bateu o recorde, 58 mil por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas falam, campeonato estadual e tal, não sei o que e tal. Mas na hora da decisão, na hora que tem um espetáculo, na hora que tem E o Palmeiras estava jogando com Água Santa, tá certo? Né? O atleta estava jogando com a América, que embora hoje esteja vivendo a sua melhor fase como time de futebol na história, mas não tem uma torcida de 1 milhão de pessoas, entendeu? E assim, e os estádios estavam cheios. E eu acho que isso coloca uma luz na discussão do campeonato estadual no Brasil, que assim, fórmulas erradas podem acontecer, regionais são diferentes e tudo mais, mas é uma tradição do campeonato do futebol brasileiro que eu acho que a gente tem que respeitar. É cultural. Eu defendo também. Talvez diminuir as datas para ter menos jogos, para não prejudicar lá na frente. Mas acabar, acho que não é o melhor caminho. Agora, quem falou sobre isso foi o Renato, viu? O Renato, na coletiva pré-jogo, falou sobre isso. Eu não sou contra estaduais. Só tem que talvez fazer um enxugamento e valorizar mais esse momento finais para os grandes, talvez de alguma forma. Não é que seja privilégio, mas é que tem que ter uma fórmula mais atrativa para que ele tenha maior público. Mas no Rio Grande do Sul ele funciona bem, em Caxias, nos 2 estádios do Caxias do Juventude, ele enche, em Pelotas ele enche. O que é ruim no Rio Grande do Sul, ou é bem complicado, são os gramados. Muito ruins. Aqui também. Aqui a Federação Mineira fez uma experiência esse ano e adotou alguns gramados, sabe? De times que não tinham condição de ter bons gramados. Então, assim, a gente viu, para dizer a verdade, um dos piores que eu vi foi o do Mineirão. O Mineirão está bem machucado. Mas aí por outras questões, porque, enfim, o Mineirão hoje vive esse drama de ser muito mais uma casa de espetáculo do que um estádio de futebol, o que é uma outra discussão também. Mas eu acho que acertando, assim, não dá para acabar com essa indústria. É muita gente, né, que depende, que trabalha, que de uma certa forma faz a economia girar nos campeonatos estaduais. Então eu sou contra essa ideia de extinga-se os campeonatos estaduais a qualquer custo. Só rapidamente a minha visão do jogo que eu vi da final do Campeonato Carioca, o que é impressionante do trabalho do Diniz, que marcou nesse momento, principalmente nesse jogo. Claro que o Marcelo, a gente vai falar mais a respeito disso, e parece que eles jogam, esses jogadores que veio o Soares, acontece isso, eles jogam em câmera lenta, eles conseguem antever tudo mais fácil, a maneira que ele chuta em gol, o gol tá ali, é só fazer, parece futebol de praia, assim, contra crianças, assim, times menores, não é querer desrespeitar, mas eles estão em outro patamar, jogador desse nível, ele enxerga tudo na frente, mas o Diniz, visão de jogo, tudo, né, Bob? O Diniz, o Felipe Melo joga mais com ele, o Ganso está jogando melhor com ele, o Fábio voltou a ser ótimo goleiro com ele. Então eu vejo assim, num aspecto, não é só o aspecto tático de estratégia, ele tira o potencial dos jogadores, que mistura um pouco aquilo que se falava, o Renato é muito bom em potencializar alguns jogadores, com alguns ele conseguiu, outros não. Eu pego um exemplo ruim, que era o Thiago Neves, que ele, vou recuperar, Tardelli, não conseguiu. Outros ele conseguiu, né, fazer jogarem mais. Michael, Diego Souza é um exemplo. O Michael, que ele queria no Grêmio, não conseguiu.
mas o Diniz parece que consegue de tudo um pouco, assim. Ele está conseguindo ir amadurecendo no vestiário, sendo diferente do cara que às vezes passava do ponto, naquela história com o Tietê, por exemplo, né, que está com o grupo na mão, amadureceu, porque taticamente, analisando a estratégia dele, um pouco mais fechado também quando precisa se fechar, não tão aberto, eu vejo como um técnico muito interessante. E para mim o Fluminense amarrou o Flamengo. O Flamengo foi amarrado, deu um nó, assim, amarra o Flamengo, não joga e só joga um time Fluminense. E aí todo mundo... E aí foi o futebol mais encantador. O Palmeiras é aquele sustentável. O maior time do Brasil, o time a ser batido. Mas há um candidato ao encantamento com o futebol. Isso me atrai muito. Que pode ser a seleção de 82. Não ganha, mas me encanta demais. Que é esse Fluminense do Diniz. E, cara, então, quer dizer que assim, bom, o amigo vai me desculpar, mas acho que pegou uma referência alta demais. Não, sim. Né, mas é que eu tenho saudade. Não, eu exagerei, mas eu quero dizer o encanto. Mas é que eu busco isso sempre, né? Não, eu entendi. Uma vez o Parreira disse que show é ganhar. Claro que o show é ganhar. Vamos buscar uma coisa mais humana. Assim. Vamos pegar o Flamengo do Jorge Jesus. Sim, pode ser. O Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo. Uma coisa mais humana. Mas eu acho que todo mundo gosta de ver o Fluminense hoje. Agora eu vou fazer uma outra comparação numa prateleira também absurda. Por favor, eu não estou acompanhando... falando sobre carreira e currículo, não, tá? Mas sobre o perfeccionismo. Por exemplo, o Bernardinho do vôlei, ele é perfeccionista. Ele trabalha exaustivamente. Ele, no banco de reservas, é um alucinado. Não é um alucinado? Uhum. E o Diniz, não estou defendendo ele na situação com o Tietê, não, entendeu? E nem comparando carreira. Mas é o estilo. O Diniz trabalha muito. 4 horas por dia de treino intenso, quando ele pode, E é o seguinte, o cara, se ele combinou aquilo, é para acreditar, é para fazer, então quando não faz, ele fica doido, cara. Então, deixa eu só dizer uma coisa. É um estilo interessante, Bob, é um estilo muito diferente. É verdade. Agora, eu como bom mineiro, eu gosto de um pouco de temperança nas coisas. Do mesmo jeito que eu não entrei naquela onda de dizer assim, o Diniz é um fogo-fato, né? Faz um negócio muito bonito e tal, fogo de artifício, mas não ganha nada, não tem competitividade. Ouvi isso do Vanderlei Luxemburgo, né? Dando entrevista para mim, inclusive, dizendo, olha, Fernando, você vai ser um grande treinador quando você aprender a competitividade, a ganhar e tal, não sei o quê. Então, do mesmo jeito que eu acho que assim, não se despreza, né, o trabalho dele porque ele não ganhou nada, também não acho que é para dizer assim, agora achou o caminho porque ganhou o campeonato estadual, tá certo? Então, é um trabalho interessante, acho que ele é tão trabalhador quanto muitos outros treinadores no Brasil, acho que ele tem uma ideia muito clara do tipo de jogo que ele quer impor, ou que ele quer colocar, e ele ganhou, isso é muito importante, ele ganhou a confiança de um elenco que quer jogar da forma como ele entende, e principalmente que tem capacidade para jogar da forma como ele entende. Tudo isso é um pacote muito bom que eu acho que faz que a soma, o resultado do time seja maior do que a soma das partes. Tudo isso eu considero. Porém, não dá para ainda soltar abrir um champanhe e falar é o melhor time do universo porque o Diniz fala a palavra. Venceu. Dinizismo. Até porque eu acho que é colocar um rótulo muito sofisticado num produto que é muito novo no mercado, entende? Então, eu acho que para ganhar um rótulo, uma marca desse tamanho, precisa ficar grande. E não é o campeonato estadual que vai deixar ele desse tamanho. Ainda tem um longo caminho pela frente. Mas tem que só explicar por que eu coloquei a seleção de... Começar o Campeonato Carioca, acho que dá uma confiança para entender que o caminho está funcionando. Conclui aí, Caco. Não, é só explicar por que eu comparei com 82. Claro, não tem por que comparar, mas é assim, até uma seleção daquele nível perde, mas o encantamento fica. Então eu sou sonhador, eu sou diferente do Bob, eu fico sonhando, deixa eu me iludir, Bob. Não tira a minha magia de eu ver esse time encantar. Eu quero vibrar com a preleção do Diniz, eu quero enlouquecer com o futebol, que vai para cima, que tabela, que o Marcelo faz golaço. Eu quero enlouquecer com isso aí.
E eu acho legal essa questão mental do discurso que eu acho que o Saraiva deve ter da preleção, que diz que ele pegou uma bola, falou da bola, que é o sonho da infância. Se eu ouvisse essa preleção, eu ia chorar também, porque a bola é a nossa história. A gente jogou futebol, eu nunca joguei nada, por isso que não fui jogador. E fui pro microfone, gosto do que eu faço por causa do futebol, da bola que eu ganhava quando eu era criança e jogava. Ele colocou isso na preleção, né, Saraiva? Não, sim, ele é psicólogo, né? Ele é muito bom. Ele, depois do jogo de quarta-feira, ele disse, apagou, agora o foco é o Flamengo. O Flamengo não, o foco não é o Flamengo, não, o foco é o título, é o título, é o título. Mas eu acho que o melhor dele é o trabalho, né? O trabalho em si, são as ideias, é a execução. Eu estou com o Bob. E quanto assim, a seleção de 82, é a referência dele. Ele falou isso diversas vezes em entrevista. Então, é o que ele tenta praticar, mas não vamos, claro, fazer maiores comparações. E quando eu falei do Bernardinho, aí é a Seara do Ali, poxa, pelo amor de Deus, né? Não estou comparando nada, mas eu digo que é a obsessão. Não é só a carga de trabalho, não, Bob. E aí a gente vai acabar entrando numa discussão. Que aí a gente vai ficar dias aqui. Né? O Luxemburgo, que você gosta, cara, tá maluco, viu tudo que ele ganhou. Agora, ele pegou aquele time do Palmeiras ali, 92, 93, 93, 94, ou 2 ou 3, da Parma. Pô, cara, aquele time era brincadeira. Agora, é claro que não tira o mérito dele. É claro que não tira. Agora, o Diniz, ele vem fazendo bons trabalhos com elencos bem limitados, entendeu? E esse é que é o ponto. Não discuto a qualidade dele, não. Eu só discuto, quer dizer, nem discuto, na verdade. Eu só pondero o seguinte. Não fui eu. Nem eu. Vai, Bob. É bom a gente discordar, é bom a gente quebrar o pau. Para deixar bem claro é o seguinte, eu gosto do estilo, gosto da forma como o time se comporta em campo, fico feliz, né, que tenha conquistado um título, porque isso pode inspirar outros treinadores e o futebol pode ficar muito legal. Enfim, tudo isso eu acho lindo. Mas não dá para cravar e dizer assim, daqui para frente só funciona se for o modelo Fernando Diniz, porque ele inventou um novo jeito de treinar times de futebol no Brasil. Calma. Quer ver eu colocar a minhoca na cabeça de todos vocês? Quando cai o meu fone aqui, tudo bem, mas eu tenho outro. Alê, uma pergunta boa para fazer agora é o seguinte, e aí a resposta, cada um, eu acredito que vai ser a mesma. Se você é presidente da CBF, nós somos presidente da CBF, um dirigente diz assim, olha, o Ancelotti não fechou, mas eu conversei com o Abel Ferreira e com o Diniz, e os dois estão muito bem encaminhados. A decisão é tua, qual que tu quer? Eu tenho os dois na mão aqui. E aí? Deixa eu fazer uma pergunta. E agora? A CBF foi lá falar com o Ancelotti, ele venceu o Barcelona de goleada e vai ficar lá. Só que um cara falou que está tudo encaminhado com o Abel Ferreira e com o Diniz. Quem que vocês chamam para o lugar do Tite na seleção? Quem que vai para a seleção? Hein, Caco? Você que sugeriu essa pergunta, responde primeiro. Não, eu respondo primeiro pelo seguinte, gosto demais do encantamento, mas aí eu vou pela questão da sustentabilidade, que para mim há muito tempo, até se o Ancelotti demorar demais, e por mim já deveria ter tentado, o Abel Ferreira para mim é o técnico da seleção brasileira, ele que deveria ser o técnico. Claro que se o Ancelotti fechar é maravilhoso, mas eu não estou levando muita fé nisso aí, não está fechando. E para mim quase que empata, até ele chegar aqui, se adaptar. Tem uma adaptação ao futebol brasileiro. O Abel já está aqui, já está adaptado. E eu colocaria, como sempre insisto, chama o Filipão, que está numa de dirigente, para ser o cara para bater de frente com os problemas. Deixa comigo, Abel, deixa que essa incomodação eu vou lá de coordenador. Tu trabalha no campo, faz a tua parte, e eu mato no peito aqui as broncas da seleção brasileira, porque eu conheço esse lado, deixa comigo. Filipão de coordenador e Abel de técnico. Saraiva. Vai no Saraiva. Vai, Bob. Vai que eu tenho mais tempo para pensar aqui, Bob. Não, eu acho o seguinte, a questão da adaptação, não sei se seria um problema, porque a seleção brasileira não tem nada a ver com o futebol brasileiro, né? A seleção brasileira é um outro departamento, é um outro andar na CBF. Não tem nada a ver com o futebol brasileiro, não tem nada a ver com a dinâmica do futebol brasileiro, com as datas do futebol brasileiro, com os jogadores que jogam no Brasil, nada a ver. É um outro departamento. Porém, eu não tenho a menor dúvida que se eu tivesse que escolher, escolheria o Abel. Pela capacidade que ele já demonstrou, né, de construir times e fazer títulos e ser competitivo e fazer jogar bem ao mesmo tempo.
né? Não tenho a menor dúvida disso. Saraiva? Bom, é uma pergunta bem difícil. Os dois são jovens. Até chegar ao Brasil, o Abel tinha uma carreira incipiente e sem nenhum título. Isso é um fato, né? O trabalho que ele faz aqui é impressionante. Num clube que tem muita estrutura, que dá a ele estrutura, que dá a ele um bom time, e realmente ele perdeu peças importantes esse ano e o time continua forte, continua confiável. Eu acho que isso é muito relevante. Já que dois votaram no Abel, eu vou votar no Diniz, pelo argumento que o Caco deu, pelo sonho, pelo estilo de jogar futebol, de resgatar certos conceitos que eu acho que se perderam no tempo no futebol brasileiro, que é a posse de bola, que é gostar da bola, que é a troca de posição, que é a inversão de posição, que sabe, perder preço. Eu acho. Os dois. Então, assim, é muito difícil. Se for o Abel, está muito bem escolhido. Se for o Diniz, eu sei que vai ter muita pressão. E acho que, de verdade, não tem muita possibilidade, não. Nem sei se o Diniz aceitaria. Pelo que ele diz, não aceitaria. O presidente do Fluminense já falou que não libera. Então, assim, mas é muito difícil. Os dois, então, só para ficar um pouco diferente, para fazer um outro tipo de... com um olhar diferente, eu acho que seria interessante o Diniz, sim. Por que não? Acho que seria. E você, Alê? Eu acho que vocês foram bem, assim. Acho que as duas ponderações, né, defendendo o Abel e defendendo o Diniz, são válidas. É um cara que pode resgatar a maneira que a gente gosta de ver, ou gostaria de ver a seleção jogar. E o Abel, porque é um cara que tira o melhor dos jogadores e tem demonstrado na carreira a condição de vencer, que é o que a gente está carente também, de certa forma. Só que eu também acho que nenhum dos dois vai. Nenhum dos dois vão para a seleção, porque o Abel não vai sair do Palmeiras e o Fernando Diniz, como você trouxe aí, não deve deixar o Fluminense. Só para a gente poder encerrar e falar nesse assunto, senão o Bob vai... Dá a tua preferência. A gente tem que falar do Flamengo, hein? Tem que falar a tua preferência só, Alê, Abel ou Diniz? Abel. Eu chamaria o Abel. Porque eu acho que tem que ter um mérito de vencer tal, e falta um pouquinho de experiência para esse tipo de conquista para o Fernando Diniz. Bom, a gente está chegando quase no final do programa, para a gente liberar o Bob, que ele falou assim, pelo amor de Deus, hein, hoje eu tenho que fazer pouquinho, que eu tenho compromisso, eu tenho um show de guitarra para dar. Ô Saraiva, deu pro VP? Porque eu não vejo ninguém defendendo ele, a não ser ele mesmo, que na entrevista coletiva falou assim, não, o meu trabalho está no começo, o Campeonato Brasileiro nem começou ainda. Poxa, isso aí não é o tipo de declaração. Ele não está no futebol europeu, né? Acho que ele não entendeu ainda que ele está no futebol brasileiro. E não estou defendendo essa cultura, não, mas essa declaração está completamente fora do tempo, do timing, né? Uhum. Vamos lá, eu sou super contra fazer campanha para derrubar técnico e tal. Só que o que eu acho que o que está acontecendo foi um erro que aconteceu atrás, isso já aconteceu, isso não tem volta. E aí a diretoria do Flamengo se viu numa situação delicada. Os resultados começaram a não vir. Perdeu para o Palmeiras na final da Supercopa do Brasil, depois caiu na semifinal do Mundial de Clubes, perdeu para o Del Valle na Supercopa. E aí, o que está acontecendo é uma certa teimosia. Não, mas nós decidimos aquilo atrás, nós nos colocamos numa situação que tem uma multa milionária. Mas, poxa, se a gente manda embora agora, a gente está reconhecendo que escolheu mal, aí a pressão vai ficar em cima da gente. Tá? E assim, só que o Flamengo não caminha. Eu acho que o exemplo do ano passado dá aos dirigentes uma garantia de que eles podem mudar agora, a qualquer momento, e que o time vai encaixar e que vai voltar a voar. Não tem garantia nenhuma. Nenhuma. O trabalho não anda. E aí eu não vou dar nem opinião para encerrar. Eu vou dizer assim, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. A não ser que não se tenha dinheiro para pagar a multa nesse momento, que não haja um acordo entre o Vitor Pereira e o Flamengo para uma redução ou parcelamento, ou que não tenha absolutamente ninguém para colocar. Eu vi torcedor pedindo, pelo amor de Deus, bota o Andrade. Traz o Andrade de novo, mas tira esse cara daqui. Não é a minha opinião, mas assim, não tem mais clima. Agora tem que sentar e falar de money. Esse é o ponto. São 15 milhões de reais na multa rescisória do VP. Não, eu acho o seguinte, ninguém é nada, todo mundo tá alguma coisa, né? Então, se a gente disser assim, o VP é péssimo, né?
ou very péssimo, como disse meu amigo Sereno. Não tinha. Very péssimo. Não, cara, eu acho que assim, ele simplesmente não se encontrou no trabalho do Flamengo. E não é uma coisa assim do tipo, que nem aconteceu com o Cuca, quando ele foi campeão com o Atlético. Os primeiros 5 jogos ele perdeu, né? Depois o time demorou para encaixar e tal, não sei o que, depois deu uma deslanchada. Não é que ele perdeu 5, 10 jogos, ele perdeu tudo. Tudo que ele disputou, ele perdeu. Inclusive, botou um time reserva para jogar na Libertadores na primeira rodada e perdeu também. Entendeu? Então, assim, é muito difícil vislumbrar uma guinada, inclusive de confiança dos jogadores no trabalho dele. Agora, o erro foi lá atrás, quando tiraram o Dorival absolutamente vencedor, com o time jogando muito bem, com o vestiário dominado, com tudo acontecendo, e tiraram por quê? Não sei, aí orgulho ou qualquer coisa, não é dessas coisas que acontecem nos bastidores do Flamengo. Vão ter que arrumar o treinador. Não tenho dúvida. Para mim é uma coisa acima do treinador. É o projeto de futebol do Flamengo que não está funcionando. E se é para cair, que caia mais gente, que caia o projeto, que caia tudo. E isso é muito pesado. Então, ou se faz uma limpa geral e começa tudo de novo, ou se mantém e tenha convicção naquilo que o Flamengo espera do Vitor Pereira. Agora é insustentável, não tem como sustentar o Vitor Pereira nesse momento, porque como o Bob falou, ele perdeu tudo. E ele está insustentável no mercado brasileiro, porque ele conseguiu estar queimado com as 2 maiores torcidas do Brasil. Não, mas aqui não trabalha nunca mais. Nunca mais, porque o torcedor do São Paulo, do Palmeiras, digamos daqui a... Olha que o futebol 8, brasileiro... 10, eu sei, daqui a 10, 15 anos... Mas ele terá que ir para um Benfica da vida, fazer alguma coisa em Portugal, em outro lugar, para aquilo dar um suporte em termos de resultado. Não é só desempenho, resultado. Mas o Caco... Essa coisa de perder tudo. Tem umas coisas, para mim, ele é o Vice Pereira, em vez do apelido é esse, é Vice Pereira. O Caco, o VP é de Vice. Desculpa, Caco, porque assim você disse que o problema é o projeto do Flamengo que não dá certo. Não sei se foi exatamente. É engraçado que, apesar dessas trocas todas, o projeto é bem sucedido. Sucedido em parte, sucedido em ter jogadores de qualidade, mas ele é insustentável. O Paulo Souza não se sustenta, o Renato não se sustenta, o Domi não se sustenta, o Dorival que ganha não se sustenta. O Flamengo não sabe, ele não tem convicção no seu projeto. O Rogério foi demitido campeão brasileiro. O Renato foi demitido. Está dando mais um exemplo. Então, às vezes, a hora é de aproveitar o clima de Páscoa, convicção e tentar ter continuidade com alguém. Só que não vai ser o Vitor Pereira, porque esse está insustentável pela pressão externa. Eu não vou usar uma expressão, mas eu ia usar, mas é que a torcida vai partir para algo até pior, que a gente sabe como é que é o torcedor, né? Se continuar dessa forma, o nível de protesto e coisa... e que é horrível, é terrível isso do torcedor, mas vai acontecer. E aí o Flamengo não vai ter o que fazer. A torcida é muito grande, ela vai colocar... Quem vai decidir agora é o torcedor do Flamengo, o nível de pressão, se ele não parar, o torcedor, eu acho que é unânime, dentro do corpo diretivo já deve ter cara apitando, pelo amor de Deus, vocês ainda estão com esse cara aqui dentro dos corredores do Flamengo. Imagina na rua o torcedor do Flamengo, se tem um que defenda o Vitor Pereira. A gente tem a gravação do Zico, para quem quiser ver, muito dessas coisas estão voltando aqui no canal. E teve um ali que resolveu defender o Vitor Pereira e começaram alguns a dar razão para ele, nos comentários ali da nossa entrevista com o Zico. Mas agora voltou tudo de novo, viu? O cara não presta, eu falei. Aí aquele cara não tá mais ali, ele já não tá mais defendendo. Nem esse que defendia, que era, como é que é, de Taubaté lá? A grávida de Taubaté? Não, a personagem de Taubaté. Não, mas tudo bem, cara. Agora ali. Que defendia tudo sempre. Mas, o amigo, o presidente da Velhinha de Taubaté, né? E do Veríssimo, não é? Velhinha de Taubaté, eu acho. Velhinha de Taubaté, do Luiz Felipe, exatamente. Mas defendia até o último dia do ano da vida dela o presidente da República nos tempos da ditadura. Eu quero aproveitar aí o clima pós-Páscoa e perguntar para o Saraiva o seguinte: guardadas as devidas proporções e com perdão da blasfêmia, Jesus está voltando, velho?
Então, é isso aí. O que se fala aqui, Ali, Bob, Caco, é o Jesus ou o Tite, né? E aí são perfis também diferentes. Olha, o Bob, se for o Jesus, a diretoria do Flamengo também vai ter que se explicar bastante, de forma bem transparente, porque não trouxe antes, né? E o Jesus vai ter que se explicar também, porque há assuntos mal resolvidos. É verdade. Acho que a torcida, se for o Jesus, vai ser aquele frisson, vai ser aquela loucura e tal, mas vai ser um recuo, acho que drástico das duas partes, tá? Tanto da diretoria do Flamengo quanto do treinador português. O fato é que o Jorge Jesus não teve outro sucesso nem próximo não teve do que ele teve no Flamengo depois da passagem. Mas ele está indo bem no Fenerbahçe. Ele está indo bem, tem 71% de aproveitamento, o clube quer renovar com ele lá. Ele disse que já não quer, né? Já desde o começo ele não... Mas só encerrando, eu acho que o Tite daria ao Flamengo mais estabilidade, né? É um cara que faz trabalhos mais longos, entendeu? Um cara que mora no Brasil. O Mister é imprevisível, né, cara? Previsível. Mas não sei se o Tite está afim de pegar um time brasileiro, não, cara. Pode ser. Entendeu? Acho que tem essa... Eu tô achando que o Flamengo é uma bomba. Não sei se o Tite duraria 3 meses, dependendo dos resultados também. O Flamengo está virando uma bomba por falta de projeto. Uma bomba. É um campo minado para os treinadores. Mas eu não sei se o Tite pode escolher muito, não, viu? Não sei se o Tite vai pegar o quê? Ele fala italiano, o Bacchi. Ele quer início de trabalho, é isso que ele fala. Ele não quer meio de temporada. Vai lá para o Siena, vai lá para um time pequeno da Itália. Talvez ele esteja de olho no Chelsea, que está atrás. O Tite está em alta? Gente, olha só, o Tite está em alta no mercado internacional, sinceramente. Mas é um cara que... Estar em alta não, mas ele é um cara... Com um ciclo inteiro à frente da seleção brasileira, ele é um cara extremamente conhecido. Eu acho que abrindo uma gaveta aqui, a outra ali, ele consegue uma colocação no mercado para um projeto interessante fora do Brasil, né? Você falou até no Boca, outro mercado que seria o interesse do Boca. O Boca foi. A gente pensa muito em Europa, né? Mas tem bons projetos na América também, eu acho. O Bob pediu para sair mais cedo, foi o que mais falou hoje, hein? Vou deixar registrado. Aí se falou do Sampaoli também. Cara, Flamengo? Mas olha que loucura, olha só, Sampaoli, Tite, Jesus. Nossa, mas tá assim, o Flamengo daqui um mês ele vai estar pedindo o Vitor Pereira de volta. Cara, Sampaoli não dura uma semana no Flamengo já. Aquele jeito dele, aquela mala de não conversa com ninguém, não fala com ninguém, para falar com ele. Precisa ver aqui no Atlético era o seguinte, para conversar com ele, tinha que falar com o auxiliar do auxiliar para o auxiliar falar com ele. E não eram uns caras quaisquer, não, era tipo o Éder Aleixo, assim, entendeu? Os maiores ídolos da história do Atlético. Não pode ver o treinamento, o Éder não pode ver o treinamento que eu vou fazer de cobrança de falta. Você tá louco? O cara é um dos maiores cobradores de falta da história do mundo. Ele não pode ver o seu trabalho de falta. Né, vai te catar, velho. É cada uma, cara. Mas é mais um que não volta mais sair também, do Galo e ir pro Flamengo. Lembrando, o Palmeiras quis contratar o Sampaoli, tinha oferecido o shopping do lado, aquele shopping do lado do Allianz Parque, queria dar aquilo pro Sampaoli, tanto dinheiro que ofereceu, e ele não quis, e foram atrás da Abel. Vou falar de novo. O Bob queria sair mais cedo, foi ele quem mais falou. Então, a culpa do programa ter estendido um pouquinho é culpa do Bob, beleza? Todo mundo foi bom, né? Foi bom, tá bom hoje, né? Mas essa resenha do Fla-Flu, a gente poderia ficar muito mais tempo, tem muito mais coisa pra gente poder falar. Enfim, mas a gente tem que liberar o Bob, o Caco e o Saraiva. Aliás, só para deixar aquela... Aliás, para quem ficou até aqui... Já que estou inspirado hoje, aquela pimentinha pro Saraiva aqui, os jogadores do Fluminense cantaram no vestiário. Paulo Henrique Ganso é melhor que a Arrascaeta? Boi da cara preta. Paulo Henrique Ganso é melhor que a Arrascaeta. Cantaram do Real Madrid, pode esperar. Mas aí também, a vitória é um bálsamo milagroso, meus amigos. Olha, a discussão é boa, Arrascaeta ou Ganso. Deu a lógica, olha aqui, até botei isso aqui, não coloquei. Deu a lógica em todos os estaduais, menos no Rio de Janeiro, na minha opinião. Não foi a lógica. São Paulo, Palmeiras, Rio Grande do Sul, Grêmio, Minas, o Galo, né? São Paulo está repetido 2 vezes ali. Ceará, o Fortaleza, no Paraná, Atlético Paranaense, e no Rio, essa surpresa aí. Incrível. Amigos, obrigado, tá? Pela presença de todos.
Nos veremos mais uma vez na próxima semana. Fica aqui o convite para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber o vídeo quando chegar. Subiu no YouTube, você já fica sabendo. Tá aí, ó, @linha4, você procura em todas as mídias sociais e siga-nos. E mande perguntas, conte sua história, dê sua opinião e críticas construtivas e me elogie sempre. Porque críticas ruins já estou cansado. A vida já é muito amarga. Abraço para vocês, hein? Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.